A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, cumprindo aqui o propósito semanal de ter o foco na lição, para auxiliar aí os professores da Escola Bíblica Dominical, bem como oferecer a você uma reflexão bíblica mais profunda e embasada no contexto geral das Escrituras. Hoje nós vamos aqui analisar uma situação que, ao meu ver, Deus superou todas as expectativas. Diante do caos eminente, Deus nos concede o escape. Como textual, o bispo Abner Ferreira ele traz Êxodo capítulo 7, versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Como verdade aplicada, o bispo Abner ele afirma que o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com seu povo. O texto de referência da temática de hoje está em Êxodo capítulo 14, versículos 22, 24 e 26. Eu vou estar focando aqui o versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. A história dos hebreus reflete muito bem a história do ser humano aí nas suas diferentes situações pelas quais ele passa ao longo da vida. Essa realidade ela pode ser vista desde a chamada de Abrão, enquanto ele estava morando com seus pais em Ur dos Caldeus, sua estada no território de Canaã, sua ida ao Egito e seu retorno à terra de Canaã. Jacó ele estava morando na casa de Labão, teve aí que ir à terra de Canaã, acabou indo morar no Egito. Com um detalhe, só voltou à terra de Canaã após a sua morte física. Jacó, ele deixou seus descendentes no Egito, e José, antes de morrer, ele deixa uma profecia aí em forma de promessa que Deus estaria providenciando o retorno dos hebreus à terra de Canaã, para cumprir aí a promessa que havia feito a Abraão. Para que esse retorno ele se tornasse aí uma realidade, Deus permitiu que houvesse uma perseguição acirrada aos hebreus no Egito, no que ficou conhecido como cativeiro egípcio. Somente a partir daí foi que nasceu aí um desejo ardente de retornarem à terra de Canaã. Caso essa perseguição deixasse de existir, que motivo aí existiria para que os hebreus permitissem que as promessas divinas se cumprissem na vida do povo hebreu, povo aí escolhido por Deus? Fazendo aqui uma correlação com o ser humano, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus é quem concede o espírito de vida ao ser humano. Ou seja, o ser humano ele é destinado a viver na terra, saindo de um local extremamente confortável. No decorrer da vida, o ser humano passa por diversas situações aflitivas no mundo, simbolizado aqui pela dificuldade que os hebreus passaram no Egito. Posteriormente, ele retorna a Deus, caso ele se submeta à sua vontade, ao ter acesso aí à terra de Canaã celestial. Interessante que, assim como Jacó e José, muitos só terão acesso a Canaã celestial após a sua morte física, e muitos outros, sem experimentar a morte, eles serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estarem para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Deus, para cumprir suas promessas na vida de seus servos, ele pode permitir aí certas provações para tornar a pessoa ainda mais forte, bem como para aguçar na pessoa o desejo de retornar à sua habitação inicial, a tão sonhada Canaã celestial. Caso a vida fosse um mar de rosas, sem problema, sem decepções, sem perseguições, sem privações, sem doença e em um conforto, qual seria aí a razão para uma pessoa desejar estar na eternidade com o Senhor? As provações que Deus permite são dispositivos que Deus utiliza para impulsionar a pessoa a desejar estar mais próximo do Senhor, no centro de sua vontade, para que a pessoa possa usufruir de suas bênçãos aqui na terra, como também para capacitar essa pessoa e possibilitar essa pessoa a ter acesso a Canaã celestial pelas portas. O cuidado de Deus na crise, ele fez com que Deus movesse as forças sobrenaturais, as forças da natureza, envolveu os mundos animal e vegetal e ainda mexeu com a mais profunda das emoções humanas, para simplesmente, diante do caos iminente, conceder o escape tão necessário e urgente que seus servos e suas servas estavam aguardando com tanta fé.
Ele pode fazer o mesmo por você. Se veja aqui nessa linda narrativa, pois Deus sempre vai levantar alguém para nos conceder socorro. As circunstâncias que envolveram o nascimento de Moisés, com a preservação da sua vida aí, foi um prenúncio de como Deus libertaria o seu povo. Em toda a trajetória, Moisés ele desfrutou de uma maneira especial da presença de Deus na sua vida. Por um período, Moisés correu o risco de morte. As águas foram um caminho aí para a sua vida, para a liberdade, para a sua capacitação. O deserto fez entender o projeto de Deus na sua vida. E ele retornou aí ao Egito para ser o canal de bênção de Deus para a libertação dos hebreus. E novamente, passar pelas águas, pelo deserto, e seu corpo acessará a Canaã celestial no arrebatamento da igreja. Na vida de Moisés, Deus levantou Joquebede e Anrão, seus pais. Levantou a filha de Faraó e os professores que o instruíram aí em toda a ciência do Egito. Levantou Jetro, aí um pastor no deserto de Midian, que se tornou seu sogro e também seu conselheiro. Levantou Arão, Ur, Josué e tantos outros para auxiliar aí na importante missão de retornar à terra prometida e tomar posse dela, transformando aí aquela nação de escravos em uma nação potente na terra. O Dr. Adolfo Reutemann, ele pondera que o livro de Êxodo, ele conta a história de um povo que passou de um período de prosperidade para um período de tirania. E devido a essa nova realidade que a cada dia se agravava, Deus levantou pessoas certas nos lugares certos e nas horas certas para preservar a vida de Moisés, o grande herói de Israel, que ao ser tirado das águas, foi o canal divino para a libertação dos hebreus no Egito. É nos piores momentos que Deus enviará alguém para te acolher, ser seu discipulador, seu intercessor, seu líder, seu pastor, te oferecer aí uma cobertura espiritual. Os momentos de adversidade são terrenos ideais para Deus manifestar o seu extraordinário poder. Só uma pessoa pode impedir que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. É você mesmo. Caso aí você desista de acreditar que Ele fará o que prometeu fazer na sua vida, por meio aí das Escrituras. Deus já providenciou tudo para que a sua história tenha um final feliz, por meio aí do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo ele fosse salvo por ele. Chega de sofrimento, é hora de perceber Deus agindo em prol da sua vida. O Egito era uma nação politeísta e Faraó ele sempre esteve cercado aí por divindades e conselheiros pagãos. Neste contexto, Deus disse a Moisés: eis que tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. O termo utilizado para dizer que Moisés estava sendo colocado por Deus sobre Faraó é Elohim. Esse termo hebraico ele é um dos nomes pelos quais Deus se revela e é conhecido nas Escrituras. Agora aqui ele é aplicado a Moisés. E sempre que um nome de Deus ele é atribuído a uma pessoa, é uma alusão a alguém que agiu no lugar de Deus diante dos homens de sua época. Aqui Deus instituiu Moisés como sendo o seu representante direto na terra do Egito e tendo aí sobre a sua vida a autoridade delegada por Deus. O que Moisés dissesse ou fizesse era como se o próprio Deus estivesse dizendo ou fazendo. Tanto é que a partir daquele momento, todas as ações divinas no Egito aconteceram aí a partir do que Moisés fez ou anunciou. É lógico que Moisés exerceu aí essa autoridade de forma muito responsável e sempre em sintonia com Deus. A aliança que Deus fez com Abraão foi a razão de Deus levantar Moisés para libertar aí os hebreus do cativeiro egípcio. Tenha uma única certeza na sua vida: Deus continua enviando socorro, Deus continua enviando livramento, levantando seus representantes para realizar missões especiais, pois ele prometeu a Abraão dizendo que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Pare de relutar, de sentir medo, de pensar e até duvidar da capacidade que Deus te deu. Ceda, assim como Moisés, e se torne um instrumento de Deus para a geração de sua época.
Deus ele continua procurando homens e mulheres dispostos a cumprir missões especiais, a ajudar outras pessoas a pôr fim em seus sofrimentos, a se tornarem ferramentas poderosas nas mãos de Deus, um instrumento do seu propósito para salvar a humanidade. Diante de tantas atrocidades pelas quais a humanidade passa, há um fio de esperança. Da mesma forma como Deus tinha um plano especial para os hebreus cativos no Egito, e o povo viu um fio de esperança quando Deus enviou um libertador para resgatá-los de tanto sofrimento, perceba o que Deus já fez por você para lhe proporcionar melhores qualidades de vida espiritual e também vida física. A única coisa que você precisa é se firmar como servo do Senhor e descansar nele. Você está em meio a uma grande guerra que, além do alcance físico e material, envolve também o mundo espiritual. A única forma de se usufruir das conquistas prometidas por Deus é deixar que Deus entre nessa guerra e guerreie por você por meio das lideranças levantadas por Ele aqui na face da terra. Caso os hebreus deixassem de reconhecer a autoridade de Deus na vida de Moisés, o que Deus poderia ter feito por eles? Não sendo reconhecido por meio da pessoa de Moisés, será que Deus iria pessoalmente descer à terra e executar aquela missão? Nem na época de Moisés, nem nos dias atuais, eu creio que não. Prova disso foi que um percurso que poderia ter sido encerrado aí em 2 anos, no momento em que Moisés enviou 12 espias para executarem uma missão de reconhecimento, durou mais de 40 anos. A rejeição da autoridade de Deus na vida de Moisés levaram muitos a morrerem no deserto, e nem seus ossos adentraram a terra prometida. Muitos, por persistirem aí no espírito de desobediência às lideranças levantadas por Deus, infelizmente, estão morrendo no deserto da vida e nem mesmo depois de mortos adentrarão a Canaã celestial. A estratégia de Faraó em fragilizar o relacionamento dos hebreus com Deus foi impor uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro, fabricar tijolos e depois empilhá-los. A jornada era sem descanso, tendo em vista aí a necessidade de fornecimento de material para as grandes construções de Faraó. Cansados, os hebreus deixariam de cumprir suas responsabilidades maritais, reduziria a população do povo escolhido de Deus e inexistiria a disposição para cultuar o Senhor. Ainda hoje, o inimigo ele continua impondo dificuldade aos servos do Senhor, e muitos já não cumprem mais as suas responsabilidades de gerar filhos espirituais. Com isto, a população daqueles que servem ao Senhor com fidelidade, com integridade, retidão, temor a Deus e sabedoria para se desviar do mal tem diminuído. O tempo antes dedicado ao culto, à adoração e ao louvor a Deus está sendo preenchido por inúmeras atividades que impõem um ritmo frenético de vida. A consequência inevitável é a existência de uma geração raquítica espiritual, à mercê da vontade do inimigo, construindo grandes projetos, mas sem nenhuma conexão com as promessas de Deus. Mas que, pelo contrário, esses grandes empreendimentos, esses grandes projetos, parecem tornar as promessas de Deus cada dia menos realidade na vida do povo de Deus. No Egito, Faraó foi quem tirou a paz do povo de Deus. Na atualidade, o inimigo tem se utilizado de muitos artifícios para conseguir a mesma coisa. Apesar de Faraó não fazer questão em conhecer a história dos hebreus, de como a nação foi abençoada pela gestão de José do Egito, e fazer de tudo para desprestigiar todo o bom trabalho dos hebreus no Egito, a profecia de José, aquela promessa quanto ao retorno da terra de Canaã, impulsionava o remanescente fiel a orar, a pedir a Deus o seu cumprimento. Mesmo que os cristãos na terra executem aí excelentes obras que beneficiam a humanidade, esse é apenas mais um motivo para o inimigo se enfurecer, pois ele trabalha para evitar que as pessoas percebam a bondade de Deus por meio das ações de Deus na vida dos seus servos na terra. Para o pastor Belchior da Costa, Faraó, apesar de presumir ser um Deus, ele não podia impedir o seu envelhecimento nem a sua morte. Ele era apenas um ser limitado, também sujeito à autoridade e ao domínio de Deus. Faraó, ele representa Satanás. E ainda que o inimigo ele tenha muito poder, ele não pode impedir aí a sua iminente derrota, pois Deus está observando suas maldades e breve dará fim em suas façanhas. Prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Diante das maldades de Faraó, era a hora de Deus mostrar quem de fato estava governando. Foi então que Deus disse:
deixa ir o meu povo para que me sirva, para que me celebre uma festa no deserto. A história culminou com Faraó sendo completamente dominado pelo imensurável poder de Deus e finalmente ele decidiu libertar o povo hebreu. Êxodo capítulo 12, versículos 31 a 33 diz: Faraó chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los fora da terra, porque diziam: todos morreremos. Se você escolher se refugiar em Deus, terá condições de testemunhar a derrota final de Satanás e a vitória do povo de Deus. Deus conhece seus dons, conhece seus talentos naturais, conhece a sua identidade e há algo particular, há uma missão especial de Deus para você cumprir na terra. E Deus, que é poderoso para fazer muito mais abundante além daquilo que você tem pedido ou pensado, segundo o seu poder que opera em você, vai concretizar essa obra através da sua vida. Você precisa se posicionar, pois só quem serve a Deus no deserto tem permissão para acessar a terra prometida. Fique tranquilo, vai chegar a hora de festejar. Enquanto muitos acreditavam que não podiam ter nenhuma alegria no Egito, em meio a tanta aflição e tanta dor, Deus ordena a preparação de uma grande festa. Imagine aí a cara de espanto dos egípcios vendo os hebreus fazendo os preparativos para a Páscoa. Enquanto todas as famílias do Egito planteavam pela morte dos primogênitos, os hebreus celebravam o livramento do anjo destruidor e também anunciavam que estava chegando a hora da partida, depois de 430 anos de espera. Pare de imaginar que só haverá alegria no dia em que Deus te recolher para a eternidade ou no momento em que você contemplar Jesus face a face no arrebatamento da igreja. Antes da partida, a igreja tem que estar celebrando, anunciando que vai acontecer o que Jesus prometeu. Assim como os hebreus continuaram celebrando aí a Páscoa anualmente, você precisa continuar celebrando a morte de Jesus em plena comunhão com o Senhor, anunciando o dia que Ele proveu a libertação para a sua alma e anunciando que breve Ele voltará. O bispo Abner, ele frisa que os desertos da vida são oportunidades que propiciam momentos de contemplação do sobrenatural de Deus. A hora de Deus agir vai chegar na sua vida. É importante observar que a todo instante Deus está agindo na vida de uma pessoa. No entanto, Deus sempre vai empreender novas ações para oferecer proteção, livramento e concretizar na vida dos seus servos aquilo que Ele prometeu, aquilo que os seus servos estão pedindo e estão aguardando com tanta fé. O que ocorreu com os hebreus e ainda ocorre hoje é que sempre quando surge uma nova dificuldade, parece que Deus não fez nada pela pessoa ou que o que Deus fez só a colocou em uma situação pior. Veja o que aconteceu quando Faraó e seu exército os encurralaram em frente ao Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, versículos 11 e 12 diz: Disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ao que Moisés respondeu nos versículos 13 e 14: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. As dificuldades, elas não apagam as promessas de Deus. Deus, ele independe de facilidade para cumprir o que prometeu fazer na sua vida, o que prometeu através das páginas sagradas. O que está faltando é as pessoas acreditarem de forma concreta aí na ação de Deus em levantar seus servos como seus representantes na terra. Assim como nos dias de Moisés, muitos ainda hoje imaginam que a prova que Deus levantou alguém, que Deus levantou uma liderança, são os momentos de bonança e grandes facilidades.
um ledo engano, pois sempre será nos momentos de maiores adversidades, nos momentos de maiores lutas, que Deus irá comprovar que a sua autoridade está na vida daquela pessoa que ele levantou para liderar seu povo. Diante daquela situação extremamente crítica, momento em que muitos se levantavam para questionar o pastoreio de Moisés, Deus disse a Moisés, em Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quando é que Deus iria entrar com uma nova providência? Exatamente no momento que Moisés exercesse o seu papel de representante direto de Deus naquele momento. A base da ação divina não foram as reclamações, mas a ação do pastor Moisés. Pastor, líder, exerça o seu ministério para o qual você foi chamado com ousadia, deixe o sobrenatural por conta de Deus. O escritor Charles Schwindel, ele lembra que no Antigo Testamento, sempre que as pessoas queriam lembrar o poder de Deus, eles mencionavam a travessia do Mar Vermelho. E que no Novo Testamento, sempre que os escritores queriam lembrar o poder de Deus, falavam da ressurreição. Assim como já foi abordado aí nas lições de número 1 e 2 deste trimestre, Deus é justo e faz seus servos prosperar, mesmo que em meio às crises. Depois de 430 anos de escravidão, veja o que Deus proporcionou ao seu povo, registrado em Êxodo capítulo 12, versículos 36 e 37. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Paulo também testificou da prosperidade de Deus em meio às adversidades da vida, em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os pregadores da teologia da prosperidade, eles têm tentado fazer as pessoas acreditarem que elas podem ter o que quiserem ao isolar o versículo 13 do seu contexto. No entanto, esse nunca foi o caminho para a prosperidade, tampouco a Bíblia ensina esse tipo de situação. Faz parte da vida e é positivo que as pessoas não tenham tudo o que elas pretendem ter. Caso isso fosse possível, as pessoas seriam ilimitadas, teriam o controle do que quisessem, e essa questão vai contra os princípios bíblicos. Deus tem o controle de tudo em suas mãos, a menos que você resolva tirar. Isso mesmo, pois todas as promessas de Deus são condicionadas à pessoa a aceitar a vontade de Deus, a confiar e a esperar em Deus. Por aceitar a vontade de Deus e confiar nele, o povo hebreu saiu do Egito e experimentou milagres impressionantes, como o da passagem pelo Mar Vermelho. Um vento forte separou e segurou as águas, mas não impediu que as crianças, mulheres, homens e animais atravessassem para o outro lado sem sofrer nenhuma consequência daquele vento forte. O solo marinho, que é cheio de profundas crateras, se tornou um terreno plano para todos passarem. O caminho da liberdade dos hebreus se tornou a sepultura do exército de Faraó. Isso porque os hebreus não temeram, ficaram quietos e viram o grande livramento que Deus proviu na vida deles. De acordo com o pastor Belchior da Costa, sair do Egito era algo inimaginável para os hebreus. Um povo sem perspectiva de liberdade e sem intimidade com Deus, um povo sem esperança. Deus mudou as suas vidas enviando um profeta, um homem preparado que já havia passado por toda sorte de adversidades, passado pela solidão e chegou até mesmo a viver no anonimato. Saiba que todo o universo está no controle de Deus, nada foge de sua atenção. E mesmo quando as perspectivas humanas deixam de visualizar uma saída, o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você tem pedido ou que você tem imaginado. Permita que Deus seja glorificado em sua vida e você vai experimentar todos os escapes concedidos por Deus aí diante do eminente caos. Compensa esperar no Senhor, compensa aguardar a ação divina.
esteja aí de cabeça erguida, prosseguindo a jornada cristã, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida.